Bom dia, caros alunos. Aqui estou fazendo esses novos vídeos aqui que vão ser para ajudar na solução das questões da atividade 3, certo? Que tem a ver com probabilidade condicional, certo? Vou colocar aqui a revisão 3. Então, a probabilidade condicional ela se define como sendo P de A acontece sempre que B aconteça, né? E isso vai ser P de A interseção com B sobre P de B, certo? B é a condição, certo? O conjunto de condição. E A inter B é o que a gente quer verificar se acontece. Então, vamos dizer assim, A inter B seria conjunto onde acontece o evento, certo? E B é o que chamamos de espaço amostral reduzido certo? Que representa o conjunto onde acontece a condição. A condição que estamos impondo ao evento, tá certo? Então, por exemplo, né, vamos lançar um dado. É lançado e se observa o número de cima, da face de cima, né? Se observa o número de cima. Então, vamos ver o que acontece aqui na letra A. Então, A. Então, seria se o resultado for maior ou igual a 2, qual é a probabilidade de ser ímpar? Ok? Qual é a probabilidade de ser ímpar? Então, observa que o espaço amostral todo, ômega, podemos chamar assim, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Agora, qual é a condição? É que o resultado seja maior do que 2. Então, B, que é o espaço amostral reduzido, seria os números que são maiores ou iguais que 2. 2, 3, 4, 5 e 6. Correto? E desses aí, quem seria então o que eu quero que aconteça? Ou seja, que o número seja ímpar entre esses que for reduzido o espaço. Seria o A inter B. Isso fica 3 e 5, não é isso? Somente desses elementos, desses números maiores que 2, o ímpar, né, é o 3 ou o 5. Então, portanto, a probabilidade condicional que está ali, né, a condição em relação a B, que é P de B, ou seja,
P de A inter B, portanto 2, não é isso? Que aqui você tem dois termos, sobre a possibilidade de todas, que são 5. Então, 2/5 é a tua possibilidade, a probabilidade de acontecer um número maior do que 2 e ímpar, 2/5, ok? Agora, na letra B, vou deixar a formulinha aí da probabilidade condicional mais para cima, que vamos usar o tempo todo. Vou colocar aqui mais no alto. PDA condição B, PDA inter B sobre PDB, certo? Então agora, o que passa na letra B? Agora, se o número é par, é a condição, não é isso? Qual é a probabilidade de ser maior ou igual a 5, certo? Então, novamente o ômega é o mesmo, não é isso? O mesmo anterior, não é isso? Solução. Então o ômega continua sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O B agora é um número par, então vai ser 2, 4, 2, 6, certo? E A inter B, dentre esses que do espaço reduzido, que seja maior que 5, ou seja, o 6 apenas, não é isso? Então, PDA condicionado em relação a B vai ser 1, que é a interseção, a probabilidade da interseção, sobre 3, que é a quantidade de termos do espaço amostral reduzido, portanto, 1/3, ok? E isso seria a probabilidade condicional, certo? Vamos fazer outros exemplos. Pode que aconteça mais de uma condição, mais de um problema, então a gente tem que ir fazendo com cuidado aqui. Observa, tem um teorema que a gente usa bastante, que chama-se teorema da multiplicação. Teorema da multiplicação, aquilo que diz é que a condição de A está condicionada a B, que é a interseção, a probabilidade da interseção sobre a probabilidade do espaço amostral reduzido. Isso pode ser também calculado assim, a interseção vai ser correspondente então a, passando o PDB para aquele lado, a PDB, certo, vezes a probabilidade condicionada. Isso vale assim, se A está condicionado a B ou se B está condicionado a A, ou seja, ao contrário, aqui invertindo, observa que a interseção continua sendo a mesma, só que o espaço amostral é diferente, porque agora é a condição, não é isso? Então o espaço reduzido é aqui. E aí então a interseção também aqui seria PDA vezes PDB condicionado a. Certo? São duas formas de calcular a probabilidade de interseção, porém depende de como considerar a condição que você está impondo, né? Tá certo? Isso que é importante aqui. Ou seja,
a probabilidade que aconteça de forma simultânea dois eventos, que é a interseção de A com B, é o produto da probabilidade de um deles pela probabilidade do outro, né? Certo? Acontecendo o primeiro, certo? Então, por isso que aqui você tem a condição, certo? Então, agora vou considerar o seguinte exemplo. Aqui, deixa eu ler o texto, que é um pouco grande, então não vou escrever no quadro. Exemplo 2, diz assim: uma urna 1 tem, a urna 1 tem duas bolas vermelhas vamos começar por ver, e 3 bolas brancas. Que você vê o V e o B. Uma urna 2 possui 4 bolas vermelhas e 5 brancas. Então, aí vamos ver. Uma urna, a gente vai escolher ao acaso. Você escolheu a urna 1 ou a urna 2, tanto faz. Não se sabe na hora. E se retira uma bola ao acaso também. Então, qual é a probabilidade de sair vermelha, de ser na urna 1, de ser na urna 2, de ser branca? Entendeu? Aí então vamos fazer as combinações. Então, para isso, para resolver esse tipo de problemas assim, interessante é você fazer um diagrama de árvore das possibilidades. Então, passamos um diagrama de árvore das possibilidades. Ok? Então, observa aqui. Vou apagar esse lado. Então, lembra de que o teorema de multiplicação diz que a interseção é o produto do PDB acontecendo o PDAB, certo? Então, o teorema que se implica aqui mesmo, né? Vou colocar aqui em cima. A gente pode usar isso. PDA interseção B, que esses dois eventos aconteçam, é igual a PDB vezes PDAB. Então, acontecendo o primeiro, que seria o PDB, você pode calcular, certo? O outro evento. Beleza, então aqui, vamos fazer um diagrama aqui. Então a gente escolhe uma urna ao acaso. Então, podemos escolher a urna 1 ou a urna 2. Cada uma, como são duas urnas, tem a possibilidade de acontecer do meio cada uma, tá? Como o cara e coroa das moedas, né? Mesma probabilidade. Não é isso que são duas possibilidades. Agora aqui, quando você retirar uma bola da urna 1, pode ser vermelha ou pode ser branca. E da urna 2 também pode ser vermelha ou pode ser branca. Só que a urna 1 tem quantas bolas? Né? Aqui, certo? Aqui na urna 1, o B vale 5, né? Porque você tem 2 mais 3, 5 bolas. Certo? E aqui o B, na urna 2, vale 9, não é isso? Porque você tem 4 mais 5, 9 bolas. Então aqui, as vermelhas são 2, né? Então você teria 2 sobre 5 possibilidades.
e as brancas são 3, então 3 sobre 5 possibilidades. Se você tirar 1 a 1, então 2 quintos dá vermelhas e 3 quintos seriam as brancas. E no caso da 1 a 2 é 9 agora, né? Então se você vai tirar as vermelhas dá 4 sobre 9, e se você vai tirar as brancas 5 sobre 9, né? Ok? Então agora podemos verificar as possibilidades, certo? O que passa, fazer aqui, nesse pedacinho. Qual é a probabilidade de sair urna 1 e vermelha? Então, P da interseção, neste caso, sair urna 1 é 1 meio e vermelha é 2 quintos. Aí então simplificamos aqui, não é isso? Simplificamos o 2 e vai dar 1 quinto. Ok? O que passa agora de sair urna 1 e branca? Certo? Então aqui PDA inter B, que é os dois eventos acontecendo, né? Então seria 1 meio, que é 1 a 1, e 3 quintos branca. Então, ou seja, 3 sobre 10. Ok? Que passa a sair urna 2 e vermelha. Neste caso, PDA interseção B vai ser 1 meio, que é urna 2, vezes 4 nonos, que é a sair vermelha, simplificando por 2, aqui e aqui, vai ser 2 sobre 9, né? E D, que passa assim, você escolhe 1 a 2 e sai branco. Então aqui você vai ter que a interseção vai ser 1 meio vezes 5 nonos, ou seja, 5 sobre 18. É a possibilidade de sair primeiro a 1 a 2 e depois uma branca, uma bola branca, ok? É isso. Vamos agora fazer outro exemplo parecido com esse, usando também esse diagrama de árvore, que são bastante úteis para você resolver problemas de probabilidade, né? Por exemplo, o da moeda, quantas vezes você lança a moeda. Claro, serve para quando você tem poucas possibilidades, né? Na hora de você verificar a probabilidade. Se são muitas, aí o diagrama de árvore fica muito confuso. Questão 3. Então aqui na questão 3 isto aqui vai estar publicado no AVA, então você pode ver o texto lá. Um lote de peças, certo? Que fez uma fábrica, né? Tem 50 peças boas, 10 peças defeituosas. D. Então, diz assim: uma peça é escolhida ao acaso, sem reposição. Aí depois outra peça é escolhida ao acaso também. Aí então, qual é a probabilidade de B? Então, observa que no primeiro evento você vai ter, vamos abrir aqui. Você tem só uma caixa com um lote, né? Então você vai escolher uma peça.
Pode ser que a peça seja boa ou que a peça seja defeituosa. Só que você aqui tem o ômega, né? O total é 60, né? E que corresponde a o conjunto B, que é o espaço amostral reduzido, porque você vai pegar de todas as peças. Então, se você tirar uma peça boa, vai ser 50 sobre 60. Se você tirar uma peça defeituosa, é 10 sobre 60. Certo? 10 sobre 60. Agora você vai retirar uma outra peça. Só que a quantidade de peça que você tinha mudou agora, porque você já retirou uma. Então, o nosso espaço amostral, não sei. Essa seria, vamos dizer assim, identificar aqui, primeira peça, aqui é a segunda peça. Então, na segunda peça, vamos chamar de B2, né? B1 é 60. E B2, na segunda peça, o B2 é 59. Não é isso? Porque você já tirou uma peça do total. Aí, então, pode ser que a segunda peça seja boa ou defeituosa. E que seja boa ou defeituosa, dependendo. É como cara e coroa, né? Igualzinho. É boa, defeituosa, boa, defeituosa. Então aqui, como é o espaço 59, e vamos dizer que você já tirou uma peça boa, então ficaram 49 aqui também. Então, 49 peças boas sobre 59, que é o total. Porque você já retirou uma peça boa. Então, se a primeira é boa, ficaram as 10 defeituosas. Então, agora é 10 sobre 59, saindo a primeira boa. Agora aqui, se a primeira foi defeituosa, ficaram 50 dentro. Então, 50 sobre 59. E aqui agora 9 sobre 59, porque você já retirou uma peça defeituosa. A segunda linha é defeituosa. Então, agora, vamos responder a seguinte. Qual é a probabilidade de ambas serem defeituosas? Ambas serem defeituosas. Qual é a probabilidade de ambas serem defeituosas? Então, PDA interseção B corresponde a ambas serem defeituosas, né? Então, aqui, certo? A primeira é defeituosa, 10 sobre 60, e a segunda também é defeituosa, 9 sobre 59, certo? Posso simplificar aqui, certo? O 10 com 60 fica 9 sobre 6 vezes 59, que dá 354, certo? Ainda posso simplificar por 3 aqui em cima, e aqui embaixo fica 118. Simplificando, em cima e embaixo, sobra 3 e aqui 118. Então, essa é a possibilidade de ambas serem defeituosas. E na letra B, uma ser defeituosa e a outra boa. E a outra ser boa. Então, neste caso, você pode tirar primeiro boa e depois defeituosa, ou primeiro defeituosa e depois boa. Então, esse cálculo que vamos fazer, né? PDA-B vai ser, primeiro saindo boa, é 50 sobre 60, vezes, e depois sai defeituosa, 10 sobre 59. Não é isso? Mais, primeiro ser defeituosa, 10 sobre 60, vezes, e depois sai boa, 50 sobre 59. Simplificando aqui, então, cortamos
10, 60 com 10 e 10 com 60. Quem sobrou aqui? 50 sobre 6 vezes 59, que é 354, mais 50 que sobrou aqui de novo, sobre 354. Ou seja, 100 sobre 354. Ok? Essa aí é a possibilidade de ser uma boa e uma defeituosa. Você pode multiplicar aí, você dividir, aliás, e calcula, certo? E finalmente, vou resolver um problema teórico, certo? Com o que estaríamos finalizando esse vídeo. Que diz assim: 4. Prove que se A e B são eventos independentes, então A complemento, o complementar de A e B também são independentes. Então, a prova. Então, ser independente, se A e B são independentes, se A e B são independentes, então significa que a interseção de ambos é a probabilidade de interseção, é a probabilidade do produto de cada um acontecer, porque são eventos independentes. Ok? Então é o que queremos provar. Então, se isso acontece, né? Então, se isso é verdadeiro, queremos provar que P de A complementar em interseção com B também é P de A complementar vezes P de B, certo? E para provar isso, vamos usar o teorema da probabilidade total, né? Pelo teorema da probabilidade total, pelo teorema da probabilidade total, que é o que temos? É que o total seria quando você considera todo o espaço amostral, né? Então, a probabilidade de acontecer um evento é o que acontece na interseção do elemento do conjunto com o complementar. Ou seja, se a gente puder fazer usando um diagrama de Venn, isso aqui é um pequeno diagrama. Então, imagina que você tem dois eventos, o A e o B. E aqui está o espaço ômega. Então, aquilo que diz a probabilidade total. Diz que P de B, a probabilidade de acontecer P de B é a probabilidade de acontecer a interseção mais a probabilidade de acontecer a interseção como complemento de A. E isso é óbvio, né? Porque a probabilidade de acontecer a interseção de A com B é esse pedacinho aqui, não é isso? Isso aqui é a interseção de A com B, a probabilidade. E o complementar é esse pedaço, né? O que não está
em A, mas está em B, certo? Então, isso aqui é a probabilidade de o complementar em interseção B. E obviamente que se você juntar os dois, te dá todo B, não é isso? Então, é isso que vamos usar aqui. Agora, vou usar que A e B são independentes, ou seja, essa condição anterior aqui. Então, isso significa que P de B e P de A acontecer vezes P de B. E mais a interseção do complementar de A com B. Agora, eu vou passar isso para esse lado, para o lado esquerdo. Então, a probabilidade de acontecer o complementar interseção B vai ser P de B menos P de A vezes P de B. Correto? Agora eu vou factorar por P de B aqui no lado direito. Então, isso é P de B vezes 1, que está aqui fora, menos o P de A. E como já foi definido antes, o menos P de A é a probabilidade de acontecer o complementar. Certo? Então, isso aqui é P do complementar de A. Portanto, você provou a igualdade. Tá certo? Então, isso são as questões da revisão 3, certo? Qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp. Lembre-se que Jesus é a solução para todos os problemas. Bye bye.